O tema reparação do dano corporal é extremamente polêmico e nós vamos, como médico, tentar colaborar um pouquinho na discussão mais ampliada desse tema. Isso é muito discutido porque nós, como médicos na justiça do trabalho, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a avaliação e a quantificação desse dano corporal. E o que é dano? Dano é aquilo que resulta de prejuízo em detrimento a alguma coisa. E prejuízo é simplesmente a perda de qualidade. E onde isso está previsto no Código de Processo Civil? O artigo 186 diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927 diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem vai ser obrigado a indenizá-lo. No 949, no caso da lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido nas despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o final da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. E o 950, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade do trabalho, a indenização, além das despesas de tratamentos e lucros cessantes até o final da convalescência, incluirá em pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Pois bem, então o trabalhador que é vítima então de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, em que restou-lhe uma sequela ou que ele ficou com dano, ele vai entrar com uma ação judicial contra essa empresa para que ele tenha o seu dano reparado, e esse dano vai ser reparado através de uma ação indenizatória. O juiz vai deferir uma perícia, e essa perícia terá que analisar o quê? No caso de acidente do trabalho, se ele for incontroverso, não tem muita coisa o que fazer, e no caso de doença ocupacional, nós vamos analisar se essa doença tem nexo ou não com o trabalho. Então, as principais que nós encontramos na Justiça do Trabalho, atualmente são principalmente as LER-DORT, os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho, e os transtornos mentais. São os dois grupos de doenças preponderantes. Obviamente, existe uma série de outras doenças que o pessoal também entra com ação judicial, em que nós vamos analisar a existência de nexo causal ou não. E aí o juiz, identificada a necessidade dessa perícia, ele vai então intimar esse perito. E como que sai no termo de audiência, normalmente aqui na nossa região, para indicação de perícia? Então temos lá, termo de audiência. A parte autora requer pela realização de perícia médica, a fim de se comprovar se a doença ocupacional por ela suportada guarda relação com os serviços desempenhados, bem como apurar o percentual de redução da capacidade laborativa apresentada pelo reclamante. Pois bem, então, nesse termo de audiência, o médico perito que foi indicado, ele foi indicado para analisar o nexo causal, no caso de uma doença ocupacional, e também se aquela sequela que ficou, qual a porcentagem da sequela para que esse trabalhador seja indenizado. Mas o que nós temos quando nós vamos falar de reparação do dano corporal? Eu vou mostrar para vocês que não é só isso que deveríamos ter analisado. Quando o tema reparação total do dano corporal inclui dois tipos de dano. Nós temos chamados danos patrimoniais e extrapatrimoniais. O que são os danos patrimoniais? Os danos patrimoniais se dividem em dois tipos, chamados de danos emergentes e de lucros cessantes. E eles estão previstos na legislação para pagamento no artigo 402. O artigo 402 fala que, salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além de tudo que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então nós temos dois tipos, que são os danos emergentes e os lucros cessantes. No caso de doença ocupacional dentro do trabalho, o que seriam os danos emergentes? Então você se acidentou ou teve a doença, você vai ter que pagar os seus medicamentos, pagar os exames, sessões de fisioterapia, sessões de psicoterapia. Então tudo que você gastou com a sua doença ou com o seu acidente deverá ser ressarcido pelo empregador. E os lucros cessantes é aquilo que você deixou de ganhar.
Então, se você é um profissional autônomo e por causa da sua doença você ficou 6 meses, 1 ano sem trabalhar, o empregador vai ser obrigado a indenizá-lo por esses lucros cessantes. Então, vai fazer parte da conta. E os danos extrapatrimoniais são aqueles que não estão relacionados com a parte material, com a parte de dinheiro. Os danos extrapatrimoniais estão relacionados com os chamados bens de personalidade. Quais são eles? O ser humano ele é dividido em 3 tipos. O ser humano biológico, que corresponde, esses bens seriam a vida, a integridade física, as necessidades fisiológicas, em que se incluem o sono, a alimentação e o sexo. O ser humano ele também é moral. Os bens estão relacionados com a sua integridade moral, com sua identidade, com seu nome, com a sua imagem, com a sua intimidade e com o seu autorrespeito. E ele também é um ser humano social, que inclui a família, o bom nome, a reputação, o respeito e as atividades lúdicas. Então, tudo isso nós temos que analisar na hora de indenizar. Nós não, tudo isso deveria ser analisado na hora de proceder à indenização. Então, tanto quanto os danos patrimoniais como extrapatrimonial. O problema é que para analisar o dano extrapatrimonial é muito complicado. Porque, em primeiro lugar, eles não estão sujeitos a um ressarcimento. Porque não é que nem o dano patrimonial, você perdeu R$100 e ele te indeniza R$100, ficou zerado. O dano extrapatrimonial, ele no sentido etimológico da palavra, ele não existe, porque você não vai conseguir fazer desaparecer o dano. Ou seja, se você indenizar, você não vai desaparecer aquela dor que ele teve, porque ele já teve a dor. Vai desaparecer a sequela que ele teve. Ele só tem, esse dano extrapatrimonial, ele só tem uma natureza só satisfatória ou compensatória desse dano. E o grande problema do dano extrapatrimonial também é que ele se dá por arbitramento. Então, muitas vezes o juiz, na hora, nós vamos ver que na hora que ele vai arbitrar, ele vai depender de vários fatores para poder saber o quantum indenizatório vai ser dado. Quais são os 4 principais fatores que o juiz normalmente analisa para fazer a indenização do dano extrapatrimonial? Então, o que nós temos? O grau de culpa das partes envolvidas, a condição socioeconômica das partes envolvidas, a extensão do dano e a intensidade do sofrimento da vítima. O grau de culpa das partes envolvidas está previsto no artigo 944 do Código de Processo Civil, onde o que ele diz? A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. E o artigo 945 fala: se a vítima estiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Muito bem, esse artigo é extremamente importante por uma coisa que me traz um determinado estresse. Eu vou explicar por quê. No caso de estabelecimento de nexo de concausa, de agravamento de doenças ocupacionais. Uma coisa que eu muitas vezes não me conformo é, por exemplo, o trabalhador do corte de cana, trabalha no corte de cana desde os 18 anos de idade. E vai para uma empresa X aos 40 anos de idade. E aos 42 anos de idade ela tem uma tendinite do supraespinhoso com ruptura e lesão desse ombro que vai o impedir de trabalhar de novo no corte de cana. Então ele vai processar essa outra empresa com a qual há 2 anos ele está trabalhando. Ele vai ganhar esse processo. E aí, a empresa vai ser obrigada a indenizá-lo até os 73 anos? Qual foi o grau de culpa da empresa, dessa empresa que ele está processando? Não seria só os 2 anos? Ele trabalhou desde os 18 anos, 16 anos de idade, cortando cana. Essa doença do ombro dele não é resultado única e exclusiva dos 2 últimos anos de trabalho. Eu não vejo como justo uma empresa ser obrigada agora
por causa desses 2 últimos anos, indenizar todos o resto da vida até os 73 anos de idade. E o artigo 944, o parágrafo único, ele dá essa possibilidade, na minha opinião, do magistrado poder diminuir ou reduzir a indenização para o grau de culpa correspondente da empresa. Então vamos repetindo, vamos ver lá. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir. Então qual que é a desproporção? Qual que é a gravidade de culpa? Os 2 últimos anos de trabalho em proporção com 30 anos trabalhando no quarto de cana. Então o juiz pode reduzir equitativamente essa indenização. Outro exemplo que nós podemos dar de concausa. O trabalhador ele é obeso, fumante, sedentário, tem 55 anos de idade, tem uma vida pautada por ser movimentador de mercadorias, movimentador de sacarias, e ele um dia vai carregar um saco numa empresa X e tem um desencadeamento de uma hérnia de disco extrusa. Então ele já tinha lá toda uma doença degenerativa, pelo problema dele mesmo, pela idade dele, associado com o hábito de tabagismo, associado com uma vida sedentária e uma obesidade. E lá na empresa estabeleceu-se uma concausa porque ele foi carregar um saco e desencadeou a hérnia de disco dele. A empresa é totalmente culpada agora por essa extrusão dessa hérnia, ou pelas sequelas que vão ficar na coluna desse trabalhador de uma vida pautada por problemas de obesidade, problemas próprios a eles? Eu acredito que não. Então, que o juiz deveria utilizar esse parágrafo único do artigo 944 para os casos de concausa, reduzir a indenização a somente a parte que seria responsável da empresa. E o 945 vai falar daquilo que nós chamamos de causas concorrentes, que é quando a vítima concorreu culposamente para o acidente. Então, vamos supor que a pessoa tem um acidente numa máquina, em que essa máquina não tinha os equipamentos de proteção necessários para o acidente, mas o autor tomou um ato inseguro e foi acidentado. Então, existem as causas concorrentes, tanto culpa da empresa quanto do trabalhador, então a indenização vai ser reduzida, 50% da sequela para o empregador e 50% de culpa do empregado. Exemplo de doença ocupacional, a pessoa tem uma Dequervain, né, um problema no punho, porque ela trabalha com movimentos repetitivos de punho, mas essa doença ocorreu durante a gravidez. A gravidez nós sabemos também que pode ocasionar síndrome de Dequervain. Então são causas concorrentes para a doença, então vai ser reduzido esse dano, esse grau de culpa equitativamente para cada um deles, 50% para cada um deles. A outra análise que o magistrado vai fazer é a análise das condições socioeconômicas das partes envolvidas. Então o magistrado vai olhar os 2 lados. Do lado do empregado, a indenização ela não pode ser pequena, que não satisfaça o autor devido ao dano que ele teve, nem pode ser muito grande para que não seja um prêmio pela lesão. Do lado do réu, né, da reclamada, não pode ser muito pequena para que não encoraje a empresa a não continuar não fazendo nada, porque já que vai pagar pouca indenização mesmo, então para ela tudo bem. E também não pode ser muito, porque para que a empresa não seja impossibilitada do seu pagamento. Com relação a essa análise, ela é uma análise muito complicada para o magistrado. Por quê? Um julgado da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: o critério, que é esse critério de condição socioeconômica das partes envolvidas, consiste em atribuir menos a quem tem menos e mais a quem tem mais, com a justificativa de evitar-se o enriquecimento sem causa, o que configura, na sua visão, um mero pretexto, além de não corresponder a qualquer princípio de justiça. A condição social da vítima de pobre não pode ser valorizada para reduzir o montante da indenização pelo dano moral. A dor das pessoas humildes não é menor do que aquela sofrida por pessoas abonadas ao serem privadas de um ente querido. O terceiro item, e agora
terceiro e quarto, que eu considero os mais importantes, para fim de indenização do dano extrapatrimonial, é o terceiro, a extensão do dano, que nós, médicos do trabalho, vamos, na verdade, avaliar na Justiça do Trabalho. A análise da extensão do dano está amparada pelo artigo 944, que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, é isso que nós vamos analisar. A restituição do lesado ao estado em que se encontraria se não houvesse sofrido dano, se mede pela extensão desse dano. Esse valor vai guardar uma correspondência com a gravidade do prejuízo, a fim de compensar a vítima pela lesão efetivamente sofrida. Isso é o que se diz que seria o princípio do restitutio in integrum. Então, nós vamos, como médico do trabalho, analisar qual o grau dessa extensão do dano. Fazendo parte também do dano extrapatrimonial é a intensidade do sofrimento da vítima. O que nós temos de conceito dessa intensidade do sofrimento da vítima? A razoabilidade da indenização por danos extrapatrimoniais, portanto, significa dizer que o juiz arbitrará uma quantia que corresponde ao exame da gravidade do fato em si, que é a dimensão do dano, e de suas consequências para o ofendido, que é a intensidade do sofrimento. Enfatiza-se a função satisfatória da indenização, embora punitiva, também possa ser vislumbrada, pois a preocupação central é com a extensão do dano em si, ou seja, com os seus efeitos danosos para o lesado. O juiz deve avaliar maior ou menor gravidade do fato em si e a intensidade do sofrimento padecido pela vítima em decorrência do fato danoso. Quando nós avaliamos a consequência do dano, nós vamos avaliar também, nós avaliamos a extensão, nós vamos avaliar também o sofrimento dessa vítima com relação a esse dano, a maneira como é que o dano repercutiu na personalidade do ofendido. O Cavalieri Filho dizia que aquilo que é sensato, comedido, moderado, que guarda certa proporcionalidade, de modo que a razoabilidade é o critério que permite confrontar meios e fins, causas e consequências, permitindo estimar a lógica da decisão. Muito bem, então vamos voltar agora àquele termo de audiência que foi feito para que nós, peritos, fôssemos indicados para fazer a perícia. Então, o que nós temos lá? A parte autora requer a realização de perícia médica para se comprovar se a doença ocupacional, então, bem como apurar o percentual de redução da capacidade laborativa. Mas o que nós temos? O que nós temos na história de uma lesão? Então, a pessoa adquiriu aqui uma doença, está nesse momento aqui do tempo, adquiriu uma doença, um acidente do trabalho. Existe uma lesão nessa pessoa. Ela vai ser curada, ela vai ser tratada dessa lesão, até que ela vai ter duas consequências. Ou ela vai ser curada, então vamos supor que ela teve uma fratura do braço. Vai ser engessado, vai fazer uma cirurgia, colocar umas placas, etc. e tal, vai fazer o tratamento. Após o tratamento, essa lesão inicial, ela pode ter duas consequências. Ou ela evolui para uma cura total, sem sequelas, ou ela evolui para uma consolidação com sequelas. Então vamos nesse exemplo da fratura do braço. Então teve uma fratura aqui na metade do braço. O que vai acontecer? Você colocou o gesso, ficou paradinho, passou lá 60 dias imobilizado, o osso fez o calo ósseo, colou, não houve nenhum comprometimento, nenhuma sequela, porque não comprometeu a articulação, ela consolidou adequadamente, não fez nenhuma pseudoartrose, não fez uma consolidação viciosa, então ela consolidou sem sequelas. Ponto final. Como a pessoa pode ter tido uma lesão próxima ao punho, e aí, nesse tratamento, ele ficou com um distúrbio, ou seja, ele ficou com uma sequela, então ele não consegue mais dobrar o punho. Ele ficou com a sequela ou na flexão, ou na extensão, ou no desvio. Então ele teve uma lesão com sequelas. Pois bem, então nós podemos dividir esses danos em dois tipos. O primeiro tipo, que é o chamado
dano temporário. Então nós vamos ver aí, você pode ver no slide, então nós tínhamos a lesão, que evoluiu com cura total ou com sequelas. E nós temos o que nós chamamos de danos temporários. Quais são esses danos temporários? O que nós podemos encontrar, o que pode ser avaliado como dano temporário? Então nós teremos um déficit funcional temporário. Então eu, como perito, eu posso dizer que a pessoa, enquanto ela fez tratamento, ela ficou com um déficit funcional de 100%, ou 50%, qual a porcentagem de déficit nesse local de lesão durante esse tratamento. Então ele teve um déficit funcional temporário. Qual foi a repercussão desse déficit para a sua atividade profissional? Ele ficou afastado do INSS, impossibilitado de trabalhar por 4 meses. Então ele teve um dano, uma incapacidade laboral total, 100%, temporária, durante 4 meses, que foi o período que ele ficou afastado. E o quantum dolores? Porque a dor tem que ser indenizada. Então, nós médicos, existem tabelas hoje que nós podemos dizer assim, uma fratura, nós podemos classificar a dor de uma escala de 1 a 7 e podemos dizer que aquela dor daquela fratura, por exemplo, tem uma escala 3. E se ele teve uma queimadura? Então nós falamos da fratura, vamos dar um exemplo de uma queimadura. Ele teve uma queimadura de 3º grau no seu braço. Ele ficou afastado 30 dias do trabalho pela sequela, que levou um déficit funcional temporário dele de 100% por esses 30 dias, e um quantum dolores de 7 cruzes. Porque uma queimadura dá uma dor extremamente importante. Além da dor da queimadura, toda aquela dor do tratamento. Agora, se ele teve um corte no seu braço e só deu uns pontinhos, ele vai ter um dano, um quantum dolore muito pequeno e por pouco tempo. Então isso tem que ser avaliado. Isso pode ser avaliado e deve ser indenizado, que nós chamamos de danos temporários. Muito bem. Se a pessoa teve uma cura total, encerrou-se ali. A cura total sem sequelas acabou, nós como peritos vamos dizer, olha, ele teve um dano temporário por 60 dias, agora está 100% apto para o trabalho. E se sobrou sequelas? Se sobrou sequelas, nós vamos falar então nos chamados danos permanentes. Então temos lá no slide o que nós chamamos de danos permanentes. Quais são esses danos permanentes? Então nós podemos ter uma alteração permanente da integridade física e psíquica, podemos ter uma repercussão dessas sequelas na atividade profissional da pessoa, pode ter restado um dano estético nessa pessoa, pode ter tido uma repercussão nas atividades lúdicas, nas atividades do prazer, de lazer, como nas atividades, repercussão na vida sexual. Então, por exemplo, atividades lúdicas, o cara teve uma lesão nos seus dedos da mão e ele tocava violão. Ele deixou com isso, agora ele não pode mais tocar violão. Então isso tem que ser indenizado. Teve uma lesão no joelho no trabalho e ele gostava de jogar futebol. Então é uma indenização que tem que ser feita para suas atividades lúdicas. A pessoa teve uma lesão grave na coluna com repercussão para a inervação, inclusive para a área genital, que lhe trouxe impotência sexual. Tem que ser indenizado também com relação a isso. Então nós temos na justiça, o que nós podemos, quando a gente vai falar de avaliação da reparação do dano total, nós temos que falar tanto dos danos temporários quanto dos danos permanentes. Agora, o que nós temos visto na Justiça do Trabalho? Quando sai esse termo de audiência? O que é apenas avaliado? Então, vocês estão vendo agora o slide e vamos ver o próximo slide. Termo de audiência. A parte autora requer a realização de perícia médica para apurar o percentual de redução da capacidade laborativa. Então, deixou-se de avaliar todos os danos temporários, deixou-se de avaliar dano estético, deixou-se de avaliar repercussão das atividades lúdicas e deixou-se de avaliar repercussão na esfera sexual. Então, por enquanto, nós não estamos fazendo reparação total do dano corporal, nós estamos fazendo só uma avaliação, uma reparação parcial, só com relação à sua atividade profissional, deixando de lado todos os outros danos. Então essa é uma colaboração que eu deixo para ser discutida entre as pessoas, né, que fazem parte, aí, juízes, advogados, né, pessoal da área, para que nós passemos então
a partir de hoje, analisar e avaliar a reparação total do dano corporal. E nós, como médicos, temos condições de colaborar com a Justiça para fazer essa reparação.